Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Minha voz está voltando, não consegui nem gravar vídeo hoje. Torcedor de arquibancada é isso, é ir no estádio, é gritar como um louco, principalmente porque era clássico e da forma que foi, né? A gente gastou a voz ontem com força e no outro dia, no dia seguinte, tá bem fraco das cordas vocais. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like para fortalecer. Eu quero iniciar falando sobre uma possível troca entre Palmeiras e Internacional. Não é bem uma troca, porque assim, o Internacional, segundo uma grande mídia do Clube Gaúcho, está interessado na contratação de Rafael Navarro do Palmeiras. Então, o clube analisa uma investida para o jogador do Verdão, que só tem 22 anos, está na mira do Clube Colorado desde o final do ano passado, quando ele inclusive chegou a receber uma proposta oficial em mesa para o Botafogo, para ele, né, que estava com término de contrato com o Clube Carioca, mas Navarro optou e escolheu jogar no Palmeiras. Visto isso, a torcida do Inter já tá pé da vida. Olha esse comentário aí, por exemplo, né? Internacional analisa fazer uma investida no centroavante Rafael Navarro do Palmeiras e a rapaziada, a Leila do Palmeiras maravilhada com o alemão e o Inter querendo trazer um terceiro reserva do Palmeiras. Só pode ser sacanagem. Aí por que a gente fala em troca? Porque o Palmeiras quer contratar o alemão. Não fez proposta ainda, mas a Leila gostou do que viu e principalmente por ser um jovem jogador de 24 anos. Tá passando agora para o centro de comissão técnica avaliar e a Leila fazer uma investida no atleta e junto ao Internacional. Um detalhe que o Internacional acabou de comprá-lo em definitivo, ele estava emprestado e agora o Internacional comprou, deu um baita de um aumento para ele, valorizou demais o atleta e o Palmeiras teria que desembolsar uma boa grana. Por que troca? Poderia fazer assim, Inter, quer o Navarro? Toma ele e me dá um desconto na compra do alemão. Então seria aquela troca com valor. Claro que não vai ser uma troca jogador por jogador, Navarro por alemão, não. Porém, possivelmente o Palmeiras fará essa contraproposta caso então o Internacional avance oficialmente querendo o Navarro e o Palmeiras tenha enfim uma proposta na mesa para levar o jovem atacante do Clube Gaúcho. Vamos aguardar aí, porque segundo informações o Palmeiras quer, não fez proposta oficial ainda, e o alemão é um desejo do nosso Alviverde para a temporada de 2023. Agora eu queria falar sobre Flaco Lopes. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogador que eu vejo nas redes sociais muita gente detonando, falando até que o Daverson tá jogando melhor que ele, que se fosse para contratar ele deveria ter ficado com o Daverson. Vamos lá, rapaziada, eu trouxe alguns tópicos aqui, 6 pelo menos, pra gente tentar defender um pouquinho a paciência. Não é passar pano pro atleta, não é defender o atleta com unhas e dentes, mas eu acho que a gente nos últimos anos teve exemplos muito bons para que não cometesse o mesmo erro agora com certos jogadores. Primeiro de tudo, você lembra como era a vida de Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa aqui? Rapaziada, o Rafael Veiga, ele teve que ser emprestado porque não jogava nada. Só depois de muito tempo que ele retornou do Atlético Paranaense, a gente teve um bom Rafael Veiga. O Zé Rafael demorou para pegar no tranco, todo mundo falando que era jogador de Bahia. E o Scarpa, que ficou 3 anos sem ter sequer uma regularidade no Palmeiras. O Scarpa demorou 3 anos para ser protagonista do Clube Alviverde. Ele foi começar a jogar bola no ano passado. Hoje é o nosso melhor jogador da temporada. Falando um pouquinho sobre Flaco Lopes, ele tem apenas 21 anos. É muito novinho, tem uma carreira inteira pela frente. Ele veio de um outro país, onde uma adaptação é totalmente diferente. Dê um Google aí, veja a situação do país, da Argentina. Fora que ele veio com a maior contratação financeira da história do Palmeiras. Ele foi de 0 a 100 financeiramente na vida dele em fração de segundos. Até ele adaptar e reconhecer, se entender como jogador do Palmeiras, o maior clube do Brasil, no Brasil, que é o melhor cenário do futebol sul-americano, às vezes leva mais tempo. Tem jogador que se adapta muito fácil, tem outros jogadores que demoram um pouco mais. Principalmente gringos
quase sempre demoram muito. O Atuesta é um jogador que, quando chegou, todo mundo achava que ele ia voar. Não jogou nada. Mas aí, quem de vocês não concorda que o Atuesta está em evolução, que ele está melhorando, que ele está evoluindo, com exceção ao jogo de ontem, que ninguém foi bem? O Atuesta está evoluindo. Então, paciência com essa galera que vem de outro país, eu diria. E o Flaco Lopes, ele tem um detalhe muito importante. Quem não assistiu a entrevista coletiva do Abel ontem, assista. Principalmente a hora que ele fala do Flaco Lopes. Porque questionaram ele daquele lance bizarro que o Flaco Lopes fez. E ele é um jogador que, segundo o Abel, inclusive, ele joga numa posição muito cobrada no futebol do Palmeiras. A posição mais foda do Palmeiras é o centroavante. Ele sofre muito por ser o camisa 9 que o Palmeiras precisava. Pela contratação mais cara que foi, pelo ritmo de jogo que tem que ser meio que urgente. Chegou no final de temporada, que foi no segundo semestre. Então, assim, cara, não é passando um pano pra Flaco Lopes. Eu critiquei demais ele naquele jogo da Arena da Baixada, como critiquei ele ontem também, que ele foi muito mal. Mas também não é que vamos queimar o jogador, ficar feliz se o cara for mal, achar que ele já não vai mais melhorar, que ele é um cabeça de bagre. Não, ele tem muito ainda o que apresentar para o Palmeiras. Ele não teve ainda a minutagem necessária para demonstrar ao torcedor palmeirense se ele merece uma paciência ou não. Eu costumo dizer que eu não julgo o jogador com menos de 5 jogos completos. O Lopes fez uns 2, 3 jogos de titular, o resto ele foi só entrando no segundo tempo. Outra observação, quais os jogos que o Lopes foi muito bem? 2. Contra o América Mineiro em Minas, que nós vencemos, ele foi muito bem, mas muito mesmo. Apesar de ele não ter feito gol naquela ocasião, sim, o Gustavo Scarpa, mas ele foi muito bem naquela partida. Outra partida que ele foi muito bem lá em Fortaleza contra o Ceará. Fez o gol da vitória, foi muito bem, aquele centroavante nato. E depois ele não jogou muito bem. E o Abel também fala isso na entrevista coletiva. Por quê? Talvez ele esteja sentindo um pouco como é jogar no nosso campo, no Allianz Parque. É difícil você jogar em um campo com uma torcida tão presente, que pulsa o jogo inteiro, que empurra. Sim, rapaziada, para certos jogadores é difícil até se adaptarem e verem que, pô, nós estamos do lado deles. Quem aí não pensou que se o Palmeiras tivesse torcida em 2020, o time não teria passado do River Plate naquela derrota por 2-0? Porque nitidamente tem certos jogadores, principalmente os mais novos, que ficam nervosos, ansiosos. Não que seja ruim a torcida estar ali, muito pelo contrário, os jogadores mais cobrão precisam da torcida ali. Só que tem jogador que, infelizmente, demora para se adaptar, principalmente de um cara que veio do Lanús. Então eu teria um pouco mais de paciência, como a gente falou aqui. Ele jogou muito bem em 2 jogos fora de casa. Alguns outros fora de casa ele não foi bem, depois não jogou mais, e aqui em casa ele não tem ido muito bem. Vamos dar tempo ao tempo, sem ficar pegando o jogador para Cristo, como a gente sempre faz. Por pouco nós, palmeirenses, não despachamos Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael e entre outros jogadores por uma má fase ou por demorarem a entender o estilo de jogo do Palmeiras. Rony, então, é o melhor jogador tático do Palmeiras. Que falta fez Rony na partida de ontem? Então eu penso assim, rapaziada, que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Criticar, lógico, quando não for bem, elogiar quando ele for bem, mas no final das contas não achar que ele é um bagre só porque fez 1, 2, 3 partidas ruins. Tem gente que demora um pouco mais para se adaptar. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva, deixe seus comentários aí se você pensa diferente, é o que a gente fala. Tendo respeito ao discordar, eu tô com você. Agora, aquelas discordâncias faltando com respeito, achando que é o senhor da razão, só quem tem a perder é a pessoa, né? Um grande abraço para você, uma ótima semana e avante palestra.